eu vou atrás da sua presença. E se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. E se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Aleluia. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Aleluia, Jesus. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos o amor do Pai. Mais uma vez. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Mais uma vez. Aleluia. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos o amor do Pai. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Mais forte. Quero agradecer a equipe. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que gostoso estar na presença do Senhor, né? Boa noite. Que a paz do Senhor, sua graça, seu favor, seja com todos, em nome de Jesus. Eu estava ali, né, adorando ao Senhor, e uma presença muito gostosa do Senhor estava ministrando o meu coração, ministrando a minha vida, né? E muita gratidão começou a se movimentar dentro do meu interior. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho, né? Como eu estava fazendo algumas reflexões, só o fato de nós estarmos aqui hoje é um milagre de Deus. É muita gratidão, né? Quantas coisas o Senhor, né, nos proporcionou em 2025. Estamos a poucos minutos, né, do ano se findar e entraremos em 2026, né, para também glorificar a Deus através dos nossos atos, da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso serviço, né? E eu estava ali ministrando o louvor e o meu coração se alegrou muito, porque este ano foi um ano bastante significativo para nós, em todos os aspectos, mas o que mais ressaltou para mim, para a pastora, foi que esse ano nós experimentamos o ano da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? E essa semana, né, desde o começo de dezembro, a gente está com muita sensibilidade no Espírito, né, para receber do Senhor a palavra, a guia profética, né, a profecia para o ano de 2026. Ontem e hoje, né, nós ficamos bem sensíveis ao que o Senhor tinha para liberar para nós. E daqui a pouco nós vamos transmitir, né, comunicar aí a palavra profética. Eu gostaria
que nós, antes de entrarmos na palavra, que nós orássemos. Eu gostaria que você, fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. É você e Deus neste momento. A oração que você vai fazer, que eu gostaria que você fizesse, é uma oração de gratidão. Agradeça a Deus por sua vida, pelos anos de vida, que o Senhor tem te dado. Este ano você completou mais um ano, Conversava com a pastora à mesa hoje, acho que foi no café da manhã, e dizendo, que em 2026 vou completar 60 anos de vida, não são 60 dias, são 60 anos onde o Senhor tem sido bom para com a minha vida, minha casa, minha família. Então, agradeça a Deus nessa oração por sua idade, por sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos, por esta igreja. Um minutinho, amém? Baixe sua cabeça, curve sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Pai, essa celebração do dia 31, ela tem uma grande expressão. E nós escolhemos estar aqui hoje, neste dia, nesse dia onde vamos entrar o novo ano. E a nossa expressão de gratidão por este dia é muito intenso. Pai, o Senhor nos deu a vida, garantiu a nossa vida até agora, e cremos que vamos entrar no novo ano debaixo da Tua presença. Obrigado pelos anos de vida que o Senhor tem nos dado, uns mais avançados na idade, outros intermediários, outros mais novos. Obrigado porque um dia Jesus apareceu a nós, Jesus se revelou a nós, e nós, Pai, aceitamos Jesus como Senhor. E estamos nesse contexto de igreja, e estamos nesse contexto onde o Senhor é Rei sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por nossa casa, nossos cônjuges, os nossos filhos, os netos. Muito obrigado, ó Pai. Esta é uma oração de gratidão. Daqui a pouco vamos orar de novo, Pai, porque há sempre bastante espaço para a gratidão. Temos muito mais para agradecer do que mesmo ficar falando daquilo que não pôde acontecer, porque muito mais o Senhor tem nos dado. Então, neste momento, nós oramos e profetizamos, sentados ao seu redor, no fogo da sua presença, compartilhando, recebendo. Pai, agora vem aguçar os nossos ouvidos, porque também hoje vamos receber a porção profética que vai nos nortear em 2026. Nós oramos e pedimos, Pai, venha aguçar os nossos ouvidos espirituais. Venha aguçar, Pai. Espírito Santo, fale aos nossos corações. Pai, fale, Pai. E que aquilo que for plantado nessa noite, que possamos regar, fazer aí atos sobrenaturais em cima daquilo que foi plantado, vai ser plantado, para que possamos experimentar o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Você podia
profetizar algo para a pessoa que está do teu lado, diga algo de Deus para ela. Amém? Aleluia. Vamos então para a última palavra de 2025, que dá início à palavra de 2026. Ok? Glória a Deus. Queridos e queridas do Senhor, bom, a todos nessa noite, né, que nos honram com sua presença, né, que você e eu aqui juntos, né, isso é muito bacana, é de Deus. Então eu louvo a Deus por sua vida, amém? Sua casa, sua família, e agradeço ao Senhor porque você faz parte, né, da comunidade Vida Nova. Então, a todos nós que aqui estamos, que a boa mão do Senhor, sua graça, seu favor, seja com a sua vida, tá? Não sei se alguém que aqui está nos visitando, vindo pela primeira vez. Se você está vindo pela primeira vez, você seja muito bem-vindo, né? Queremos declarar toda a sorte de bênção sobre a sua vida. Vamos lá, pessoal, queridos do Senhor. Há uma grande expectativa do meu coração, né, das coisas que estão por vir. Eu queria que você, juntamente comigo, né, também pudesse gerar essa expectativa, né? Nós vamos falar muitas coisas aqui, vamos liberar o profético, mas eu creio, há uma expectativa muito grande das coisas que o Senhor vai realizar na comunidade Vida Nova, nas nossas vidas, e por isso meu coração está radiante, por isso meu coração está alegre. E eu acredito também que no meio de tudo aquilo que vai acontecer, também será permitido intensos momentos de batalha espiritual, aonde o Senhor vai permitir para que a gente possa, pela fé, com muita ousadia, com muito poder, né, estar aí exercitando pela nossa fé no meio da batalha, né? Então nós cremos que o Senhor estará conosco em todos os momentos, quer seja momentos mais decisivos, não tanto decisivos, momentos de apreensão, né? Eu creio que qualquer que seja o que vai acontecer em 2026, o Senhor, Ele vai ser presente. Eu tenho falado já desde do começo do mês, já em algumas outras palavras, tenho falado muito da presença relacional de Deus. Precisamos, né, desenvolver essa presença relacional. Deus quer se relacionar conosco de forma pessoal. Amém? Então eu acredito no grande movimento que Deus vai fazer aqui na Vida Nova, né, e em nossas vidas. Aí surge uma pergunta que eu gostaria de trazer. Estamos prontos para ir para um próximo nível de presença, de oportunidade? Estamos prontos, né, para ir para um nível? Domingo passado nós ministramos, preparando-nos, né, estávamos, ou seja, preparando para um próximo nível, né? Nos preparando para um próximo nível. E eu acredito, né, que nós estamos indo para algo que o Senhor tem reservado para esta casa. Quantos aqui estão se preparando? Se estão se preparando, eu creio que sim. Uma coisa é importante ser dita no começo dessa palavra. Precisamos permitir que a palavra de Deus continue transformando a nossa mente. Amém, gente? Você e eu precisamos permitir que a palavra de Deus, que as Santas Escrituras continue, né, transformando a nossa mente. Você pode colocar para mim o banner da palavra de 2025, né, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Põe para a gente, né, só para que a gente possa dar a última olhada
nesse ano de 2025, nós vivemos, né, o ano da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Eu vivi isso intensamente nos projetos, naquilo que o Senhor tinha e tem para a igreja, na minha casa. Então, eu permiti que a minha mente fosse renovada muito mais, né? Dei muito espaço para que a minha mente fosse renovada, né, pela palavra. E eu louvo a Deus por isso. Ainda com o banner de 2025, o texto que nós recebemos do Senhor lá no dia 31 de dezembro de 2024, Romanos capítulo 12, né? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E o versículo 2, né? Que seria a base. E não vivam conforme padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Diga comigo, renovação da mente. Não é? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente, queridos, significa permitir que os ensinamentos bíblicos venham transformar nossos pensamentos, os valores, as atitudes. Não levante a mão, mas o quanto você em 2025 se permitiu, né, ser transformado, ver sua mente sendo transformada nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas atitudes. O quanto você se permitiu e o quanto você cresceu nessa questão, né? Então Deus nos deu essa graça, Deus nos deu essa oportunidade tremenda, né, de permitir que as nossas mentes fossem transformadas, né? Aqui há um local, né? Esse texto fala de um local que ela é a nossa alma. A alma, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, o nosso psique, a alma. E a mente, ela está dentro desse miolo aí, né? E muitas vezes a nossa mente, ela começa a devagar. Quem já se pegou com a mente devagando, né? E você se pegou ainda muito mais bravo, né? Muito mais irado, muito mais... Você chegou até, né, provocar na sua mente tragédias. Isso, né, é uma forma que o inimigo tem para roubar a nossa mente. A nossa mente, ela precisa ser, né, abastecida. Presta atenção, gente. A nossa mente precisa ser abastecida pela palavra, porque a palavra é aquela que transforma. A palavra, ela é lâmpada para as nossas vidas. A palavra, né, ela é como uma espada, né, que corta dos dois lados. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, muitas vezes, a nossa mente, ela cria pensamentos aí que extrapolam, né, toda uma verdade de Deus sobre as nossas vidas. Então nós, em 2025, nós tivemos o privilégio, né, de vivenciar isso, né, permitindo que a nossa mente fosse renovada, e assim nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Agora, com isso, né, com base nisso e sabendo que crescemos bastante na questão da transformação da mente, eu tenho certeza que o nosso olhar, né, teve um foco diferenciado. Quantos aqui, né, conseguiram ter um olhar mais espiritual do que natural? Quando a gente experimenta a vontade do Senhor, nessas 3 chamadas,
o nosso foco é muito mais espiritual, o nosso olhar é mais espiritual. A gente vai olhar para o marido, né? As esposas olhando para o marido espiritualmente. O marido vai olhar para a esposa de forma espiritual, olhar para os filhos, olhar para a situação, olhar para as notícias de forma espiritual. Porque quando a gente permite que a palavra venha renovar a nossa mente, né? A nossa mente não será bombardeada ao ponto de ceder às pressões ou aos ataques do inimigo. A nossa mente, uma vez sendo ali abastecida pela palavra, ela vai gerar uma blindagem. Quando vem a luta, quando vem o ataque, né, a nossa mente está blindada. E eu creio nisso. Casca grossa. Vira para teu irmão, tua irmã, fala assim, tua mente já está uma casca grossa, né? Glória a Deus. Eu acredito que, com base nessa palavra de 2005, a gente conseguiu ver como Deus vê. Amém? Isso é um grande desafio, porque a gente acaba, muitas vezes, vendo aquilo que está na nossa frente, o aparente, a notícia, e a gente acaba cedendo. Mas quando a gente começa a ver como Deus vê, então aquela luta, aquela adversidade, já não é mais um gigante, porque a gente está vendo como Deus vê e como Deus está querendo que a gente vê, né? Então, eu tenho certeza que para nós, né, a nossa forma de ver foi bastante contundente, né? Uma forma de ver espiritual. Posso ouvir um amém? E então, com base nisso, eu gostaria de trazer aqui, destacar algumas das impressões que o Espírito Santo liberou ao meu espírito. Então, eu quero destacar aqui 3 coisas bem importantes que o Senhor falou ao meu espírito, que vai acontecer a partir de hoje. Amém, gente? Posso ouvir um amém? Então, todo mundo está comigo? Amém? Então, veja só, da mesma forma que no passado você estava muito feliz numa festa, né, numa baladinha, você tem que estar muito mais alegre de estar aqui na igreja, tá bom? Se tiver com sono, fique em pé, encosta na parede lá, bate a cabeça na parede para não dormir, tá bom? Ok? Glória a Deus. Então, vamos destacar aqui algumas impressões que o Senhor liberou ao meu espírito. Primeira coisa, olha para mim, gente, primeira coisa, o Senhor ministrou o meu coração e Ele trouxe essa impressão, essa convicção, e eu gostaria que você, comigo, assumisse isso também, aceitasse isso também, fosse desafiado também a movimentar em cima desse primeiro item. Nós estamos indo para um novo nível de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Espírito Santo, Ele está cultivando agora para esta casa, para a minha vida, para a sua vida, um outro nível de fé. Ou seja, nós estaremos indo para um novo nível de fé. Eu falava, Senhor, toda igreja vai vivenciar isso? Sim, se toda igreja crer, eles viverão um novo nível de fé. Amém, queridos? Hebreus capítulo 11 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Se você tem esperado algo do Senhor até hoje, a sua convicção de espera, ela vai acontecer porque a sua fé agora é maior em nome de Jesus. A convicção de fatos que não se veem. Quando a Érica, né, falou para o Jadson, estou grávida. E a barriguinha ainda, né, não aparecia. Mas ela tinha certeza, convicção de que ela estava grávida. Hoje, a gente também tem convicção que ela está grávida. Porque a barriguinha não é nem uma barriguinha mais, é uma barrigona. Agora,
como no natural, um exemplo, né? A fé, ela precisa ter uma convicção muito forte. Eu sempre procurei na minha vida, como pastor, ou antes de ser pastor, andar no sobrenatural. Andar não por vista, mas por fé. Enquanto muitos diziam que não daria, eu ousei a dizer que daria. Porque uma convicção de Deus inflamava o meu coração. E esse texto de Hebreus 11, versículo 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E eu acredito que nós, na nossa história de conversão, já alcançamos bom testemunho com base naquilo que a gente exercitou em oração por fé. Você já alcançou bom testemunho, e há margem para alcançar mais testemunho, mais coisas sobrenaturais, mais milagres. Há uma impressão no meu espírito de que muitos milagres irão acontecer, amém? Se o diabo está bombardeando a sua mente, diga não para ele e sim para a palavra. Eu tenho uma fé grande, eu estou indo para um nível de fé maior, nada vai me abalar, amém, gente? E o texto continua, 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Queridos, a fé é que remove montanhas. A fé é que faz o paralítico andar. A fé é que faz mover barreiras, transpor barreiras. Adicionado aí a convicção, a sua determinação, a sua intimidade. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, em 2026, comece a pedir certo, com base na fé. Amém, amados? Na sequência desse texto, apresenta-se a galeria da fé. Eu não vou ler todo ele, porque o tempo realmente é curto. Mas olha o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Eu gostaria que nós fizéssemos um exercício aqui, neste momento. Quando eu falar pela fé, você diga o teu nome, né? Aí você fala assim, eu vou falar, pela fé, eu, Celso, exercitei. Eu, pela fé, Celso. Então, quando eu falar pela fé, você vai falar o seu nome. E aí eu continuo aqui, ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Pela fé, você ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Pela fé, foi abençoado. Pela fé, fomos abençoados, como Enoque foi. Ele foi transladado pela fé. E aí a gente vai ver aí, né, nessa galeria, vários exemplos. Nessa galeria de homens e mulheres que ousaram a sair do natural para experimentar o sobrenatural. Diga comigo, estes homens ousaram sair do natural para experimentar o sobrenatural. Fala comigo, pela fé, eu ousei sair do natural e entrar no sobrenatural. E eu creio que isso tem a ver com atos dos justos. Atos dos justos. Atos dos heróis da fé. Olha para esse herói da fé que está do teu lado aí, essa heroína da fé, e fala, os seus atos são atos sobrenaturais. Amém? Então a primeira coisa que eu creio é que nós vamos para um nível maior de fé. A segunda coisa, que há uma testificação no meu espírito, é que eu penso, né? O Senhor colocou que a busca
pela intimidade para com o Senhor será muito mais profunda. O Senhor está trazendo uma convicção de que esta casa vai experimentar uma intimidade muito mais profunda com o Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida, você vai ter mais intimidade, você vai buscar a Ele por aquilo que Ele é, vai ter intimidade com a sua presença relacional, vai se relacionar a mais com Deus. Se você ainda até hoje nunca se relacionou com Deus, hoje é o dia, né, de receber essa palavra, sair do natural, sair da mesmice, sair das coisas corriqueiras, sair apenas de ler a Bíblia, sair desse marasmos para entrar e mergulhar na presença de intimidade com o Senhor. Salmo 63. Davi está no deserto, Salmo 63. Ele está no deserto, ali de Judá, e ele está muito sozinho, está triste, está bastante, enfim, preocupado com o que pode acontecer. Mas no meio do que ele está vivendo, houve uma mudança no coração dele. Houve algo poderoso na vida de Davi. De deserto, ele começa a experimentar uma presença tão grande que ele, espiritualmente, ele está numa campina, num lugar verdejante, num lugar onde tem água, tem palmeiras, né, tem fonte de água. Olha o versículo 1, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água, assim quero ver-Te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam, assim eu Te bendirei. Não foi isso que nós louvamos hoje? Eu Te bendirei. Como é que é? Eu Te bendirei, Senhor. Amém. Enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos. Davi, no meio da solidão, no meio daquele lugar, daquele deserto, ele então ousa sair de uma solidão natural para entrar na intimidade de um Deus pessoal. Ele ousou fazer isso. E para que a gente tenha um entendimento, o livro de Salmos, né? A base do livro de Salmos, o pivô, o tema central do livro de Salmos, olha só que tremendo, é a busca pela presença do Senhor. O tema central de Salmos é isso, a busca pela presença do Senhor. E aí a gente pode ver semitemas centrais, por exemplo, né, salmos que aplicam a adoração a Ele, a um Deus que é pessoal. Também a busca pela sua face. Há também salmos que mostra a tristeza de perder a presença de Deus. Ou seja, Davi, ele entende sobre a presença, e ele busca, e ele quer. O Senhor está dizendo para nós, em 2026, que nós vamos ousar, buscar intensamente a presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Claro, há outros assuntos, mas o tema central é isso. E a terceira coisa que o Espírito Santo colocou para que a gente possa vivenciar em 2026, nós teremos mais compreensão do que é servir. Mais compreensão do que é servir. Servir esta geração. E eu creio que o maior exemplo de servir é Jesus. Amém? O maior exemplo do servir é Jesus.
Lá em João capítulo 13, Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Falava sobre isso essa semana, então vou falar novamente. Quem ouviu, ouça novamente. Culturalmente, quem lavava os pés era a classe mais baixa dos servos de uma casa. Então, a classe mais baixa, o servo mais talvez insignificante, era aquele que era responsável para lavar os pés, dos visitantes que chegavam na casa ali do seu senhor. E o anfitrião, daquela casa, ele era muito... isso tinha que acontecer, e era honra lavar os pés. Jesus chega naquele contexto daquela casa. Não lhe é dado um lugar de honra, mas ele tranquilo estava, tranquilo ficou. E de repente, como ninguém veio lavar os pés, porque o anfitrião daquela casa fez pouco caso. E os discípulos ficaram nervosos, ficaram ali ansiosos. Por que não vem lavar os pés do mestre, lavar os nossos pés? Jesus, vendo ali toda aquela situação, ele vai e dá o maior exemplo. Ele pega um balde, uma bacia, enche com água, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele deu o maior exemplo. O Espírito Santo tem trazido ao meu coração que esta casa vai entender o significado profundo do que é servir. Eu disse isso essa semana, vou dizer novamente, contextualizando para a igreja: cristãos que não servem, não servem. Se você não serve, não abençoa, você não serve para nada. Quem não serve as pessoas, quem não abençoa as pessoas, espiritualmente, quem não lava os pés do seu próximo, não serve. E Jesus, por ser o nosso maior exemplo, nós precisamos pegar o que ele fez e fazermos de igual modo. Posso ouvir um amém? Maior compreensão. Eu vou ter maior compreensão sobre os movimentos dentro da igreja, os movimentos dentro das células, aonde eu estou ali para abençoar, para servir, para tocar pessoas, dentro da celebração, aonde eu trabalho, aonde eu estudo. E eu acredito que essas três impressões, a fé, a intimidade com o Senhor e o servir, nos levará a atos sobrenaturais. Diga, essas três junções, da fé, mais intimidade com o Senhor e o servir, me levará a atos sobrenaturais, a atos extraordinários. Atos, são coisas que devem acontecer, Atos. Ok. Sairemos do ordinário para o extraordinário, do natural para o sobrenatural. Quantos querem sair do ordinário para o extraordinário? Quantos querem sair do natural para o sobrenatural? O significado de ordinário nada mais é do que algo comum, normal, habitual, usual, natural. Agora, o extraordinário é algo admirável, espantoso, maravilhoso, fabuloso, fenomenal, grandioso, inacreditável. Viver o extraordinário. Viver o extraordinário é viver acima da média. Amém? Vocês estão comigo? Ok. Jesus, a Bíblia diz, e a gente vê, Jesus sempre valorizou o extraordinário. Ele sempre valorizou alguém que saiu de um ponto e foi a outro ponto subindo o nível. Amém? Do extraordinário para o sobrenatural. Vamos ver aí alguns exemplos, pelo menos 4 exemplos.
E nós já vamos aí para a palavra. Quantos lembram de Zaqueu no Novo Testamento? Zaqueu era um coletor de impostos. Ele era um fiscal de renda, um cara rico, né? E ele ousou sair do natural para o sobrenatural. Lá em Lucas capítulo 19, a Bíblia fala que Jesus estava entrando em Jericó, atravessando a cidade, e Zaqueu, ali, né, esse coletor de impostos, ficou sabendo, então ele procurou ver Jesus. 2026, todas as vezes que nós procurarmos, intensificarmos, ver Jesus, estar com Jesus, intimidade com Jesus, Ele nos levará de um ponto, de uma extremidade a outra, subindo progressivamente. Quantos podem dizer amém? Zaqueu acordou num dia natural, num dia normal, como todo mundo, acordou pela manhã, não sei se ele tomou banho, não importa, mas tomou um café da manhã, se arrumou, tomou café da manhã, quem sabe ele leu um livro, quem sabe ele leu um jornal, e ele sai para os seus afazeres. Era um dia normal, como nós. Os dias, né, a gente, né, acorda pela manhã, toma um banho, se arruma, vai trabalhar, dia normal. Zaqueu acordou num dia normal, mas aquele dia normal de Zaqueu iria se tornar um dia sobrenatural. E ele então sabe de Jesus, e ele vai então no meio da multidão, e ele quer ver Jesus, ele quer estar perto de Jesus, mas ele não consegue. E qual que é a ideia? Ele saiu da mesmice, ele deixou o ordinário para ser algo extraordinário, ele subiu numa árvore. Eu vou fazer diferente, eu vou subir numa árvore. E a Bíblia fala que ele subiu uma árvore de espinhos, e Jesus passando para ele, olha para cima e fala: Zaqueu, desce, rápido, porque hoje eu vou para sua casa. Ele acordou num dia natural, jamais passaria pela cabeça dele que num dia normal, num dia qualquer, Jesus entraria na casa dele. Então Zaqueu, de repente, viu Jesus entrar na casa dele. De um ato simples a um ato transformador. Aplauda o Senhor por isso. Um outro exemplo no Novo Testamento é Bartimeu, o cego Bartimeu. Ele começou a clamar, mas contextualizando. Lá em Marcos capítulo 10, você pode ler com toda, né, do 46 em diante. A Bíblia fala que ele estava sentado à beira do caminho. Como todos os dias, né? Esse cego de Jericó, lá em Jericó, Bartimeu, ele acordava pela manhã e ele ia até a beira do caminho ali pedir esmolas. Porque ele era cego, era um dia qualquer como outro, um dia difícil, e ele acordou pela manhã, e nem passou pela cabeça dele que a vida dele iria mudar. Eu creio que em 2026, um dia que talvez para nós seja um dia simples, se tornará um dia sobrenatural, acontecerá um milagre, acontecerá algo de Deus. Esse cego, então, sentado à beira do caminho, como todos os dias, com muito esforço, ele chega até aquele local, e como sempre pedindo esmolas, né? Quem é que passa por lá? Jesus. E ele ouve: o que é isso? Que barulho é esse? É o Jesus que dá vista aos cegos, o Jesus que cura o paralítico, o Jesus que traz vida. E ele começa a gritar, ele não imaginava que o dia dele, um dia comum, um dia de esmolas, que ele pedia, seria a mudança da vida dele. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E esse texto é tão lindo, Jesus passando, muda a história do Bartimeu, do natural para o sobrenatural. De uma vida natural, de escassez, cego, pedindo esmola, vivendo abaixo, né, da linha da pobreza, de repente, naquele dia, um dia que era comum para ele, se torna num dia sobrenatural. Eu creio nisso. Em 2026, haverá dias que a gente nem vai estar imaginando, mas o sobrenatural de Deus vai acontecer. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. O último exemplo aqui, depois a gente dá mais dois. O paralítico, que foi levado por quatro amigos a uma casa onde Jesus ensinava. Você vai encontrar isso lá em Lucas 5. Começa assim no versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias, aquele paralítico em um daqueles dias, fica sabendo. Ele acordou pela manhã. Ele era paralítico, dificuldade. E aí ele ficou sabendo, olha, Jesus, pelos seus amigos, fulano, Jesus está ensinando ali na casa e vai ter milagre. E aqueles amigos levam aquele paralítico até aquela casa. E eles então saem, ousaram fazer o sobrenatural, pela fé deles. Sobem o paralítico até na casa, em cima. Tira a telha. Desce o paralítico numa maca. E ali acontece o sobrenatural. Olha o versículo 26 de Lucas 5. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Como todos os dias, falta de mobilidade. Naquele dia, os amigos daquele paralítico ousaram a crer, saíram da passividade e foram com ousadia. E o paralítico foi curado e perdoado. Amém? Cremos que esses atos assim serão recompensados por Jesus. Eu quero profetizar que em 2026, os seus atos de fé, os seus atos aonde você está naturalmente, está ali na forma mais natural, ao você receber de Deus, você vai para o sobrenatural e coisas espantosas vão acontecer. E eu quero concluir com dois outros exemplos. Presta atenção. Rei Davi, um jovem apacentador de ovelhas. Mas um belo de um dia, o seu pai lhe dá uma responsabilidade. Davi, vai levar lanchinho para os seus irmãos lá aonde eles estão no campo de batalha. E Davi vai. Agora, presta atenção, gente. Ele recebeu uma orientação do pai, uma missão do pai, para abençoar os seus irmãos. E Deus pegou esse momento e transformou no sobrenatural. Então, Davi não saiu da casa dele para matar um gigante. Davi saiu da casa dele para levar lanche para os seus irmãos, cumprindo a ordem do seu pai. Enquanto fazemos o ordinário, Deus nos leva ao seu extraordinário. Ele foi com o lanche e de repente o extraordinário aconteceu, ele matou aquele gigante. Quando você, ao fazer as responsabilidades, eu e você, que nos cabe a ser feita por obediência a pedido, e você com intimidade com Deus, na fé, aquilo que você vai fazer em um momento ou em outros momentos, Deus vai te usar para que o sobrenatural venha acontecer. Gigantes serão derrubados em 2026, amém? Eu saí apenas para fazer uma visita, então o gigante vai ser derrubado em nome de Jesus.
Eu saí para ir em Santo Amaro e no meio do caminho um milagre aconteceu. Deus vai mudar toda uma perspectiva. Enquanto fazemos o ordinário, Deus nos leva ao seu extraordinário. Lá em 1 Samuel 17 você vai ver isso. E o último exemplo, não poderia deixar de dar este exemplo, Moisés, o legislador. O legislador. Ele saiu com o rebanho do seu sogro, Jetro. Jetro deu responsabilidades para Moisés, cuida desse rebanho, e ele levava o rebanho para pastorear. Diga, Moisés levava o rebanho para pastorear, para pastos verdejantes. Ele saiu para levar, a pedido, a orientação do seu sogro. Ele saiu para levar o rebanho, mas no momento ele se depara com uma sarça pegando fogo. Lá no Horebe, ele vê o sobrenatural de Deus. Durante o trabalho natural, Deus se relacionará conosco de forma sobrenatural. Esses são os atos dos justos. Amém? Moisés saiu para pastorear as ovelhas, levar as ovelhas para comer grama, e de repente ele se depara com a presença sobrenatural de Deus. Eu acredito que nós vamos viver momentos assim. A gente nem estava pensando naquilo, a gente nem estava contando com aquilo, nem passou por nossa mente. De repente vem algo sobrenatural de Deus e vai nos usar para coisas extraordinárias. E aí eu gostaria que nós lêssemos Apocalipse 19. E aí eu já libero aqui a palavra. Apocalipse 19, versículo 5. Qual é o contexto aqui? É o retorno triunfante de Cristo como rei, após a queda da Babilônia. Esse é um... Pode colocar Apocalipse 19, 5. Nós vamos ler aqui até o 9. Apocalipse 19, do 5 ao 9. Aqui acontece a grande celebração das bodas do Cordeiro. A volta triunfal de Jesus. Mas há algo também aqui nesse texto que fala das obras dos justos, das obras da galeria da fé, das obras dos irmãos e irmãs da comunidade Vida Nova em 2025, 2026. Porque um dia nós vamos com o noivo celebrar para sempre. Quantos querem e esperam por isso? Por isso que a gente serve, a gente abençoa, a gente entende que através de nós muita coisa pode acontecer. E aqui é interessante que nesse contexto fala da união de Cristo com sua igreja. Vamos ler o versículo 5. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos que o temem, os pequenos e os grandes. Quantos louvam a Deus aqui? Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O versículo 6, que nós acabamos de ler, ela faz essa grande multidão, são exatamente atos dos justos, atos dos homens e mulheres,
que a Bíblia registra atos dos homens e mulheres, né, da nossa geração, atos poderosos, feitos poderosos, através da fé, da intimidade com Deus, servindo uma geração. Esse texto está dizendo sobre isso. Então lá no dia da consumação das bodas, será a maior celebração, mas até que não aconteça, eu já posso vivenciar essas verdades. Versículo 7, alegremo-nos, exultemo-nos e demo-nos a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A noiva, quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Vira para essa pessoa linda que está ao teu lado e fala: você é a noiva, você é a igreja de Cristo, você é a noiva de Cristo. Isso é tremendo, né? E olha só, versículo 8, a ela quem? A igreja, os santos, os justos, os heróis. Fala o seu nome aí bem alto. Está muito fraco, fala o seu nome mais alto. A eles foi permitido, a mim e a você foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Digam comigo, atos de justiça dos santos. Atos. Efeitos, realizações, ações, movimentações, atos dos apóstolos, os apóstolos, né, em destaque. O texto, o livro de Atos, inclusive, não tem final, não terminou. Então quer dizer que nós estamos dando sequência aos atos, os atos da igreja, né? Nós, vida nova. Quem pode crer nisso? Diga amém. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero então divulgar neste momento a palavra profética para 2026. Pode colocar para a gente, por favor? 2026, ano dos atos de justiça, do natural para o sobrenatural, do ordinário para o extraordinário. 2026, ano dos atos de justiça, do natural para o sobrenatural, do ordinário para o extraordinário. Percebam essas luzes, essas luminárias, é algo de nível, passando de nível. Nós passaremos de nível cada dia, né? Eu já daqui a pouco vou colocar no grupo da família Vida Nova esse banner, aí depois vocês podem estar divulgando, amém? Então, 2026, atos de justiça, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vamos ler o versículo? Dá para vocês lerem? Eu estou na frente. Vamos lá? 1, 2, 3. Quantos querem vivenciar, ser, né, esses santos, né, que a palavra está dizendo? Então, em 2026, nós viveremos atos, movimentos, viveremos ações sobrenaturais. Eu quero declarar que de um dia simples, de um dia natural, onde você acordou, você fez sua devocional, você se arrumou, você tomou seu café, foi para o trabalho, esse dia será um dia de muito poder. Coisas acontecerão, o poder de Deus será derramado através da sua vida. Eu creio que você será um agente de milagres para 2026. Eu creio que essa igreja será uma igreja referência. O Senhor falou para mim de uma forma bem contundente. Muitos de nós acordaremos em alguns dias. E nesse dia natural, simples, algo sobrenatural vai acontecer. Por isso eu preciso estar com a minha mente transformada.
Eu preciso estar muito sensível, intimidade com o Senhor. Atos de justiça. Do natural para o sobrenatural. Do ordinário para o extraordinário. Ok?